O Rodrigo Reis, ele é diretor executivo da Global Attitude. Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Rodrigo, infelizmente, falando da escalada desse conflito entre Irã e Israel, e agora a gente tem essa informação de momento da CNN Internacional, mais uma vez, a usina nuclear de Fordow atingida, agora por um ataque de Israel, e o mundo se questiona o que virá de resposta por parte do Irã. A gente começou essa edição trazendo exatamente esse questionamento para quem estava nos acompanhando, porque vem agora o Ayatollah Ali Khamenei falando no que será essa resposta, adotando um tom de punição ao que ele chama de inimigo sionista. Também o comandante do exército iraniano falando de uma forte resposta aos Estados Unidos. O que a gente pode colocar no nosso radar, Rodrigo? Eu acho que, sem dúvida, Carol, as tensões elas vêm aumentando, não somente na retórica, como você muito bem colocou, né, mas no reflexo militar desse conflito até o momento e do que isso pode, né, haver uma escalada real e concreta e intensificação dessa troca militar. Então, os ânimos estão muito altos, né, acho que como você própria colocou, né, o Ayatollah Ali Khamenei, ele vem, né, acusando Benjamin Netanyahu, premier de Israel, né, que sequestrou a política externa americana e vai levar, né, os Estados Unidos para mais um conflito duradouro e que vai se estender durante muito tempo. Então, a gente vê, sem sombra de dúvidas, né, uma troca aí e uma possibilidade realmente aí de uma incessância de ameaças que pode perdurar esse conflito por muito mais tempo. Né? Então, o Ayatollah também dá passos no momento, pelo que a gente consegue coletar de informações, né, de que caso seja morto, ele já montou um plano de sucessão para o seu cargo. Né? Então, a gente tem aí institutos internacionais e especialistas já relatando, né, a possibilidade de 3 candidatos. Os nomes ainda não foram divulgados, mas também de candidatos, né, e comandantes militares para o Irã. Então, sem sombra de dúvida, é um momento, acho que, de bastante sensibilidade, é um momento de acompanhamento, né, no qual essa escalada, tanto retórica quanto militar, pode culminar, né, em uma intensificação desse conflito e uma possibilidade aí que eu acho que é o que todos nós tememos, né, de uma regionalização maior do conflito. Rodrigo, nosso analista de internacional, Américo Martins, também tem perguntas para você. Por favor, Américo. Muito obrigado, Carol. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pelo seu tempo e pela oportunidade de nos ajudar aqui a entender esse conflito que é tão importante. Um dos aspectos que eu queria debater aqui com você é com relação à possibilidade de uma mudança de regime no Irã. Me parece que esse é o grande objetivo, ainda não formalmente declarado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que enxergou uma oportunidade de fazer isso com esses ataques ao Irã. E ontem até o presidente Donald Trump, nas redes sociais, um pouco que mencionou isso, dizendo que se os ayatollahs não conseguem fazer do Irã um país grande novamente, que ele não se oporia aí a uma mudança de regime. Ele fala, por que não tentar, então, uma mudança de regime? Quais são as possibilidades disso acontecer na sua avaliação? Olha, uma ótima pergunta, Américo. Eu acho que no pano de fundo para todos nós, né, a gente tem a imagem, fica muito forte a imagem do Iraque, no sentido, né, de um paralelo, um possível paralelo, em termos de um regime que os Estados Unidos, junto com outros aliados, se uniram, né, para depor, no caso, o Saddam Hussein, né, na época, e aquelas imagens são muito fortes no sentido, né, de como a máquina militar americana e seus aliados conseguiram efetivamente, né, trazer aí para baixo, colocar, né, um regime que já tinha bastante décadas, que tinha história do Saddam Hussein. Então, eu acho que esse é o pano de fundo que nós analistas ficamos em mente. Eu acho que isso, de certa maneira, é uma possibilidade de acontecer. Eu acho que seria necessário aí a mobilização de outros parceiros. A gente precisaria de passos, eu acho que muito importantes, né? Principalmente no Conselho de Segurança da ONU,
né? Na opinião pública americana, Donald Trump, é importante nós relembrarmos que não possui aprovação do Congresso americano para um ataque como esse. Né? É um debate e é uma questão muito controversa a autonomia do presidente sem respaldo do Congresso americano para engajar em uma possível guerra que vá durar, que não vai ser curta e não vai ser decisiva, né? Eu acho que em questão aí de semanas a gente tem a possibilidade de um conflito muito mais duradouro do que isso, sem suporte do Congresso americano. Então, acho que para se tornar um possível Iraque, como a gente está tratando aqui, Américo, isso iria demandar ações muito específicas, né? E uma sequência de fatos aí para que isso ocorresse. Tá? Então, eu acho que a possibilidade ela existe, o pano de fundo, né, e a referência histórica, sem sombra de dúvida, existem, mas seria realmente aí haveria necessidade de um aprofundamento do conflito e um aprofundamento das intenções americanas e de um engajamento militar muito maior dos Estados Unidos para que isso ocorresse. Você se refere a uma invasão do Irã, é isso? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, se fosse uma invasão terrestre, né, com aquele protocolo de fechar o espaço aéreo, depois a possibilidade de uma invasão terrestre, eu acho que isso seria, ao meu ver, né, uma dos possíveis caminhos para depor o regime do Ayatollah nesse momento. E o quanto que esses caminhos, Rodrigo, impactariam Donald Trump em seu território, nos Estados Unidos? O quanto que a sua política interna pode sofrer abalos? E nesse momento, quando a oposição fala nos Estados Unidos em impeachment, de fato, essa é uma possibilidade? Olha, Carol, essa é uma ótima pergunta, porque esse é um jogo, normalmente, em termos de opinião pública e de demonstração de força, né, do governante em relação à população. Então, Donald Trump, no momento, passa por um momento, né, que é realmente aí questionável em termos das acusações, né, que ele vem sofrendo. Passou por momentos delicados em relação às taxas de inflação, à própria economia americana, né, e sofreu bastante ataques por isso. E esse ataque ao Irã pode vir, né, como em outros momentos, como uma busca por aprovação pública, uma demonstração de força de um presidente que possui uma retórica bastante inflamada, né, em relação a seus inimigos, aos inimigos comuns dos Estados Unidos. Então, a gente precisa realmente acompanhar como vai ser o desenrolar. Rodrigo, eu vou só te pedir licença rapidamente, porque tivemos um problema no seu áudio, na transmissão, e está difícil para ouvi-lo agora, mas já restabelecendo essa conexão com o Rodrigo, e falávamos com ele justamente sobre os impactos à política de Donald Trump nos Estados Unidos. Mais cedo trazíamos a informação de que o Congresso americano, a oposição ao governo no país, trabalha com a possibilidade de impeachment do presidente. E questionávamos o Rodrigo Reis se de fato essa é uma possibilidade. Agora sim, o Rodrigo mais uma vez em contato conosco, acredito que ainda não temos o Rodrigo, mas nesse momento já vamos daqui a pouquinho então com a análise do Rodrigo, trazendo para a gente um pouco desse cenário da política interna, como é que os Estados Unidos, a população norte-americana deve reagir a essa decisão do republicano de atacar as usinas nucleares do Irã. Inclusive tem reportagem no site da CNN Brasil, da nossa correspondente Mariana Giacomo, que vem acompanhando um pouco dessas articulações políticas por lá. Qual que é o grande debate feito nesse momento nos Estados Unidos? Pela Constituição do país, só o Congresso tem o poder de declarar guerra. Donald Trump ataca as instalações nucleares do Irã e diz que não fez uma declaração oficial de guerra contra o Irã. Então, esse é o debate feito nesse momento nos Estados Unidos, com a oposição questionando essa autoridade presidencial após esses ataques que ocorreram no Irã. E também acompanhando o que virá de resposta por parte do Irã. Como falávamos mais cedo também, o comandante do exército iraniano diz que virá uma forte resposta aos Estados Unidos. Estados Unidos atacaram no fim de semana 3 importantes
instalações nucleares no Irã, entre elas a usina nuclear de Fordow, uma das principais usinas do país. E informações que temos nesse momento da CNN Internacional são de que Israel também teria atacado a usina nessa segunda-feira. Essa usina fica nos arredores da cidade de Qom, repito, uma área de difícil acesso, fica em meio a uma cadeia de montanhas e, segundo informações nesse momento da CNN Internacional, um ataque israelense teria atingido mais uma vez essa usina. Essa informação foi passada pela mídia estatal do Irã. Inclusive, trago aqui a manifestação do porta-voz da província de Qom, que diz que, apesar desse ataque, não há ameaças aos moradores de Qom, mas confirmando de fato esse ataque. É informação da CNN Internacional que está em destaque agora, mais uma vez, a usina nuclear de Fordow teria sido atingida, segundo a mídia estatal do Irã. Essa que foi uma das instalações nucleares atacadas pelos norte-americanos. Será que temos o nosso repórter? Daqui a pouquinho vamos ter o repórter da CNN Internacional, que vai trazer mais relatos direto de Teherã. É uma equipe da CNN Internacional que está no Irã e relata também o que está acontecendo por lá nesse momento, em que há uma escalada da tensão e uma escalada do conflito. A gente volta para conversar então com o Rodrigo Reis, diretor executivo da Global Attitude. Está aí em tela já, mais uma vez. Rodrigo, perdão, tivemos aqui infelizmente uma interrupção na nossa conversa, mas agora sim contato retomado e falamos exatamente sobre os impactos desse ataque de Donald Trump às instalações nucleares no Irã, nos Estados Unidos. O quanto que isso pode interferir no mandato do presidente e quais são as chances dele sofrer um processo de impeachment, como quer a oposição no Congresso. Oi, Carol, de volta. Eu acho que a questão, como a gente havia comentado, a questão nesse momento é uma questão de opinião pública e da oposição americana nos Estados Unidos perante essa decisão do presidente Donald Trump. Como comentamos, essa é uma decisão que não possui aprovação do Congresso. E existe uma grande discussão nos Estados Unidos se realmente, o comandante dos Estados Unidos, o presidente, como é colocado, comandante-in-chief, ele precisa de uma decisão formal do Congresso americano para conduzir esses ataques. Então, existem pontos aqui bastante importantes, existem precedentes históricos no qual outros presidentes agiram e tomaram decisões sem apoio do Congresso. Então, essa é uma questão que eu acho que vai ser latente e vai ser bastante discutida nos próximos dias. Tá? O presidente americano, ele engaja nos ataques às usinas nucleares, apoia o premier Benjamin Netanyahu e pode estar se envolvendo em um conflito que não vai ser de curta duração, que pode perdurar e, mais uma vez, como a gente havia falado, pode regionalizar ainda mais a questão do conflito com outros países do mundo árabe. Rodrigo, já passa a palavra ao Américo Martins, mas antes, mais uma atualização também que chega, informação de momento. Militares israelenses estão atacando agora a área de Teherã, segundo um porta-voz do exército israelense. Portanto, atualização também de momento, mais ataques sendo registrados agora no Irã. Atualmente, militares israelenses atacam uma área nos arredores da capital iraniana, Teherã. Relatos de bombardeios, inclusive, como falávamos durante a noite, os aeroportos do Irã foram atingidos, com caças e helicópteros destruídos, e já a informação por parte da mídia estatal do Irã de que, mais uma vez, a usina nuclear de Fordow foi atingida agora por ataques de Israel. Agora eu passo a palavra para o Américo Martins, mas já fazendo essa atualização para quem está nos acompanhando. Por favor, Américo. Rodrigo, o governo do Irã não tem nenhuma opção fácil neste momento. Precisa dar algum sinal para a sua própria população, para a comunidade internacional, pode eventualmente tentar aceitar a proposta de negociação diplomática dos Estados Unidos, o que seria uma capitulação a Israel e aos americanos, pode eventualmente atacar alvos militares americanos na região, pode tentar focar apenas em Israel. Dado que a principal preocupação do regime é continuar sobrevivendo, qual você acha
que é a maior probabilidade de resposta do Irã? Olha, Américo, sem dúvida, o regime iraniano se encontra num momento muito delicado e muito difícil em relação a qual resposta, né? Como a gente havia comentado, existe uma escalada retórica e militar do conflito nesse momento. Acho que é importante a gente ver as últimas declarações, né, do Ayatollah no sentido de realmente aumentar o tom, né, colocar aí o inimigo sionista como grande inimigo, né, o inimigo geral do Irã e possivelmente tentar estender, né, por meio de parcerias, né, do mundo árabe, esse confronto envolvendo outras nações. É difícil falar quais vão ser os próximos passos, tá? Mas eu acredito que eles vão precisar continuar demonstrando força para a população para não perder apoio público, né? Então, eu acredito que esses ataques em Israel, principalmente, eles vão continuar em menor escala, mas tendem a ter aí a continuidade ao longo dessa semana, tá? Mas realmente aí a gente precisa observar, né, como os Estados Unidos vai acompanhar isso. A gente havia dito aqui, né, do Irã como um pano de fundo, como uma referência histórica. Obviamente isso é uma escalada muito maior, né? No momento a gente ainda está simplesmente com bombardeios e com outras questões militares mais pontuais, mas o receio, eu acredito, e usando como referência histórica, né, o que aconteceu no Iraque, seria uma escalada muito maior e uma intensificação com outros parceiros, né? Então, acho que os dois, né, principalmente o regime iraniano, ele vai precisar responder aos ataques, né, trazer para a sua população e para a opinião pública uma demonstração de força, né? Mas nós percebemos que o Ayatollah Ali Khamenei já está pensando em uma possibilidade de sucessão, como havíamos aqui dito, né? Então existe uma preocupação clara e existe um contexto no qual, né, o Irã fica em uma situação muito delicada na região, militarmente e perante a sua população. Rodrigo Reis, diretor do Instituto Global Attitude, mais uma vez, Rodrigo, muito obrigada por essa conversa, por dispor de um espaço na sua agenda para esse bate-papo. Até uma próxima.